Viviane Soares, professora de História, e vou conduzir a sua aula de hoje. O tema da nossa aula está em torno de conflitos contemporâneos, mais especificamente resistência e conflitos na Primeira República no Brasil, embates políticos e culturais. A partir de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre a Primeira República no Brasil, analisando os impactos da prática política do liberalismo brasileiro nesse período, que vai desde a proclamação da República em 1889 até o ano de 1930. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de analisar e compreender os impactos da prática política do liberalismo brasileiro, da Primeira República, sobre os segmentos menos favorecidos da população, trabalhadores urbanos, camponeses e setores médios. Analisar as ações do Estado republicano em favor da modernização e seus impactos sobre a população, considerando a reação ao papel do discurso científico, o higienismo. Por dentro dos conceitos. Nós vamos trabalhar hoje, então, a Primeira República. Mas antes de falarmos da República, precisamos compreender aí, né, o que se trata ao dizer República, o que a gente tinha antes dessa Primeira República no Brasil. Então, olha, diferenciando aqui monarquia, que é o sistema que a gente tinha anteriormente, né, antes da proclamação da República em 1889. Então, na monarquia, o chefe de Estado ele é de família nobre, o seu cargo ele é hereditário, né, e vitalício. Então, ele permanece no poder enquanto vida tem. No caso da República, nós temos o chefe de Estado, ele é escolhido, né, por meio aí, ele é eleito, né, por meio de um voto, e o poder dele, ele é circunscrito a um determinado período. Essas são regras gerais, né, vamos pensar de modo geral, algumas características principais desses dois sistemas. Então, o que a gente vai analisar agora é a transformação aí, né, de monarquia para república no Brasil e os primeiros anos dessa república. Contexto histórico, então, final do século XIX, nós temos aí na monarquia como governante Dom Pedro II, que está com seu poder fragilizado, né, está enfrentando uma série de questões que nós vamos ver a seguir. São as questões do império, elas foram determinadas assim, né, foram chamadas assim. Então, são três questões principais, questão militar, a questão abolicionista e a questão religiosa. A questão militar é uma referência à posição, né, o posicionamento dos militares do Brasil nesse contexto pós-Guerra do Paraguai. Então, os nossos militares, eles voltaram da Guerra do Paraguai mais fortalecidos, vamos dizer assim, né? E o Exército compreendendo que ele deveria ter um papel mais significativo na política brasileira. Então, o Exército, ele começa a demandar uma participação maior e a compreender e difundir, né, em seus discursos a ideia de que o governo brasileiro ele tinha que ser regido pelos mais capazes, né? E ao se tratar de mais capazes, eles referiam, claro, o exército como mais capaz nesse contexto. Então surge até um imaginário do soldado cidadão, aquele que tem uma missão aí, né, para transformar a sociedade, para permitir uma modernização na política, e eles vão, à medida, né, que se desenvolvem essas ideias, há uma aproximação também de ideias republicanas. A outra questão é a questão religiosa. Então, durante esse período da monarquia no Brasil, existia um grande poder por parte do rei com relação à igreja, de forma que o rei, ele conseguiria, por meio de benefícios que ele possuía, né, determinar integrantes do clero, indicar, vamos dizer, esse integrante do clero. Esse rei também, ele tinha o poder de assinar concordando ou não com uma determinação religiosa. Então, uma questão que fica clara aí nesse período final do governo Dom Pedro II é que a igreja, ela criou uma determinação de que não seria permitido maçons dentro do clero. E era preciso seguir. Mas como no Brasil existia aí, o poder do Dom Pedro II, que só seguia as determinações a partir do momento em que ele assinasse, né, ele não concordou com essa determinação. Então ficou um embate entre os religiosos no Brasil querendo seguir a ordem determinada pelo Papa e o rei que não queria seguir aquela ordem, até porque o rei ele era muito próximo dos maçons. Então o que acontece? Alguns padres, né, alguns religiosos que até enfrentaram o rei, chegou a acontecer de bispo ser preso, mas o rei não permitiu que essa regra, né, fosse cumprida aqui.
E esses embates, eles acabam enfraquecendo aí aquela aproximação que existia entre igreja e rei. Então, o rei, ele perde um pouco o apoio, né, da igreja. Outra questão importante para a gente é a questão abolicionista. A gente está falando de um contexto em que já havia, né, várias discussões em torno da necessidade de abolição da escravidão. O movimento abolicionista, ele estava bem grande, né, tinha bastante força, e era um caminho também, né, que é, bem dizer, um caminho sem volta. Se a gente pensar que o Brasil, ele estava atrasado, né? Ficou para trás nessa questão da abolição da escravidão. Isso fazia com que a pressão fosse muito maior e o rei, ele tinha que lidar com duas questões. Por um lado, atender os anseios, né, dos abolicionistas de maneira geral, de uma sociedade como um todo, de outros países. A gente pensar na América, né, como um todo, a gente não tem mais esse sistema de escravidão e o Brasil permanecer. Então, ele ficava sofrendo essa pressão de um lado e de outro lado, os proprietários de escravos, que, por terem comprado escravo no momento em que a escravidão foi permitida, eles começam a questionar. Eles vão receber indenização? O governo vai devolver para eles o direito que eles gastaram? Então, há esse embate também. E uma clara associação, gente, porque os países da América aboliram a escravidão e instituíram a república. O Brasil tinha a escravidão e a monarquia. Então, eles começam a relacionar. Será que se nós fôssemos uma república, a gente ainda teria escravidão? Então, são discussões que estavam aí muito fortes e problemas para Dom Pedro II enfrentar nesse finalzinho aí do seu governo. Então, a gente tem aqui até uma charge em que Dom Pedro II está, né, meio que preocupado, vamos dizer assim, dizendo, olha, o governo vai cair, eu já briguei com os fazendeiros, já briguei com a igreja. No caso, ele se refere ao exército, e aí o membro do exército fala para ele, fala assim, quem mandou você criar questões militares, né? Numa referência que também o setor militar estava tendo problemas com o rei. Algumas condições econômicas aí nesse período. A gente tem uma expansão cafeeira, principalmente na região do Oeste Paulista. A gente tem o desenvolvimento tímido, mas o desenvolvimento de indústrias, né? Novos bancos, estradas de ferro, algumas transformações acontecendo. Embora elas fossem limitadas, uma vez que o Brasil, ele mantinha um padrão, né, de dependência à exportação, né, de produtos agrícolas, a gente tem aí uma permanência em algumas regiões da estrutura agrária, né, ela se conserva, relações em que os senhores, eles mantêm o seu poder, inclusive mesmo com todas essas discussões, o regime escravista ainda muito forte em muitas regiões, né? A mão de obra escrava, ela começa a ser substituída pelo imigrante, não só por uma questão da abolição da escravidão, mas também por uma necessidade que se havia naquele momento, dentro de um contexto aí de branquear a população, né, de eugenia, vamos dizer assim, de melhoramento da população. Existia essa ideia de que era importante, tanto como mão de obra, mas trazer também o imigrante para que a população brasileira ela passasse gradativamente por um processo de clareamento, né? Estou falando de clareamento mesmo, de embranquecimento da população, seriam os termos aí. A gente tem também a questão do imigrante, que vai estar muito presente nas primeiras indústrias, né? Que vai cumprir um papel muito importante mais adiante, aí, até mesmo no movimento operário. Um ponto importante nesse momento aí é a abolição da escravidão. Como foi dito, já era uma movimentação grande, mas a gente compreendeu os limites dessa abolição, uma vez que a lei que põe fim à escravidão, ela não consegue reparar os problemas sociais que esta causou. Então, os ex-escravizados, eles vão ter que enfrentar uma série de questões, como preconceito, falta de condições, né? A exclusão na sociedade, a marginalização e todos esses fatores que eles vão ter que enfrentar, muitas vezes eles estão ligados aí a medidas que são institucionais, né? Leis, por exemplo, que são criadas naquele contexto, que impede o acesso à propriedade, né? Que limita certos tipos de trabalhos que não podem ser feitos pelos negros. Então, há aí uma dura batalha logo após a abolição da escravidão, deixando claro que foi um ponto importante nesse avanço aí, né, para a liberdade dos negros, mas cheio de limitações com relação aos direitos aí, às questões sociais. Qual a situação política desse governo de Dom Pedro II, então? A gente tem a falta de habilidade para resolver, né, esses impasses que ele estava vivenciando, a gente tem a perda de apoio,
né, grupos importantes que até então apoiavam ele foi perdendo. A gente tem a questão de um forte projeto republicano, tendo em vista nossos vizinhos da América, né, com a República consolidada, vamos dizer assim, um projeto que era presidencialista, né, e era federalista também, entendendo a ideia de que os estados, né, as antigas províncias, elas teriam aí autonomia para tomar decisões, para a questão de cobrança de impostos, desenvolvimento mesmo desses estados aí. A gente tem também a disseminação das ideias liberais, né, que vai chegar no Brasil também, juntamente com as ideias positivistas, né, que vão aí ter como precursor o pensador Auguste Comte, que vai tentar, né, vai buscar a utilização de métodos científicos aplicados às questões sociais. Então, o próprio emblema da nossa bandeira, né, a ordem e progresso, faz parte desse pensamento, né, na ideia de ter a ordem como meio, um progresso como fim, tentar aplicar meios aí da ciência mesmo para as outras questões de maneira geral, aí, questões sociais, questões políticas. E é bom reforçar, né, da influência que a gente tem dos outros países que já tinham república, em especial o exemplo dos Estados Unidos. Então, a proclamação da República, ela vai se dar aí em meio a essa aproximação que a gente tem entre os republicanos, os que defendiam aí esse sistema, e também os militares, que já estavam caminhando nessa direção. A gente tem alguns monarquistas aderindo à causa, né? Os monarquistas seriam aqueles que anteriormente defendiam a monarquia, eles começam a se abrir para as ideias republicanas. A gente vai ter também nesse contexto os boatos, né? Começa a divulgar aí que o Dom Pedro estava tentando organizar uma repressão aos militares, e isso ajuda no desenvolvimento desse processo que vai culminar na proclamação da República. Então, no dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca, ele vai assumir o comando das tropas, né? E ele vai depor o ministério que estava aí tomando frente no quartel-general do Exército. E 2 dias após, a família real, ela é mandada para o exílio, né? Então, a gente tem aí o fim da monarquia no Brasil, a família real, ela é retirada e a gente vai ter a instituição aí, né? O caminhar de um novo modelo aí, que vai ser o republicano. Tem uma chargezinha, né, que vai tratar um pouco sobre esse contexto. Ela fala assim, ó, já pensou se a internet estivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado república? Aí tem os comentários, né? Primeiro, Deodoro da Fonseca falando, 1 milhão de curtir na página Brasil República no Facebook. Depois tem aí um militar falando, pesquisa aí, liberdade, liberdade, tá bombando no YouTube. Uma senhorinha pergunta, mas o Brasil não é mais monarquia? E aí a gente tem o outro respondendo, acho que não. A hashtag perdeu Dom Pedro II está em primeiro no Twitter. Esse aqui é uma forma, né, uma charge tentando brincar um pouco com essa questão. A gente sabe que a gente está falando de um contexto atual, né, uma vez que seria impossível qualquer tipo de associação, né, naquele contexto, já que a gente não tinha essas possibilidades. Se trata aí até de um anacronismo, mas é uma brincadeira em se dizer em se fazer um contraponto, né? Se hoje a gente fala dessa comunicação, de como as coisas chegam em todos os lugares, mas e naquele contexto? Uma frase que ficou muito conhecida, que é atribuída a Aristides Lobo nesse contexto, é que ele diz assim, e o povo assistiu bestializado o movimento. Parecia uma parada militar. Então, ao contrário da brincadeirinha lá da charge, naquele contexto não houve um esclarecimento ou uma participação popular. Muitas pessoas nem perceberam que o Brasil tinha passado por essa mudança, deixou de ser monarquia para ser república. Quem viu alguma cena, entendeu que era uma parada militar somente, né? E só mais tarde é que a gente vai ter aí esse conhecimento por parte da população daquela transformação pela qual o Brasil passou. Então, fica muito claro que há uma ausência aí, né, de participação por parte de grande parte dos brasileiros aí, nesse momento histórico aí, nesse momento importante do Brasil. Em se tratando da Primeira República, 2 momentos para a gente aqui que a gente faz uma divisão da Primeira República. Então, primeiramente, a República da Espada, que é de 1889 a 1894, e depois a República Oligárquica. Nesse momento agora, vamos falar da República da Espada. Esse nome, República da Espada, é uma referência à arma do Exército, né? A espada aí como uma importante arma aí utilizada durante muito tempo pelo Exército. E por que chamar de República da Espada, então? É porque membros do Exército, militares, é que governaram o Brasil.
Então, de 1889 a 1894, a gente teve militares governando, por isso República da Espada. Bom, dois especificamente, né, dois presidentes nesse contexto nosso aí. Primeiro, Deodoro da Fonseca, que vai assumir provisoriamente, depois ele vai assumir constitucionalmente, né? Então, ele teve algumas tarefas importantes logo que ele assumiu, né? O banimento da família imperial, a questão de assumir os compromissos da monarquia, né? Todos os compromissos e dívidas, inclusive, a preocupação em se elaborar uma Constituição republicana. Então, a gente tem um novo sistema, a gente precisa, então, das leis de acordo com isso. Então, a gente precisa de uma Constituição. Foi também um ponto importante para ele. E também ele vai vivenciar nesse contexto uma política econômica que visa a industrialização no Brasil, embora ela não tenha o resultado esperado, foi chamada encilhamento, né? Que é a política econômica do Rui Barbosa, que por meio da emissão de moeda, ele tentou incentivar a indústria, só que o efeito foi o contrário, uma vez que indústrias fantasmas foram criadas e o desenvolvimento que era esperado, ele não aconteceu de fato. Depois a gente tem o governo Floriano Peixoto, que ele vai tentar conter as instabilidades da República, vamos dizer assim, né? A especulação, a inflação, que foi gerada, inclusive, por essa política econômica do governo anterior, né? A gente vai ter aí a questão dele tentar controlar as revoltas. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um presidente mais autoritário, ele se aproximava muito do monarquismo, né? Ele ainda tinha aquela ideia. Então, ficou muito claro, enquanto ele governava, as medidas autoritárias. Ele chegou a fechar o Congresso, por exemplo, porque ele queria tirar do poder alguns presidentes de Estado que ele não concordava. Então, tudo isso fez com que ele sofresse uma forte oposição. O Deodoro da Fonseca, ele renunciou, e foi assim que Floriano Peixoto assume logo em seguida, tá? O Floriano Peixoto, ele vai ter um papel muito importante, porque ele também vai enfrentar revoltas. A gente tem a revolta da Armada e a revolta federalista acontecendo, e ele precisa pôr um fim, né, nessas revoltas, o que deu a ele o título de consolidador da República, também conhecido como Marechal de Ferro, por causa da firmeza dele para conter aí, certo? E o outro contexto nosso aqui é a República Oligárquica, que é um período aí que ele é marcado por maior autonomia dos estados, o federalismo ele dá mais autonomia, isso dá um desequilíbrio dos estados com relação ao plano nacional, uma vez que os estados conseguiam fazer acordos e controlar a política, né? É uma marca muito grande aí o predomínio dos estados de São Paulo e Minas Gerais e também a força e o poder por parte dos coronéis, que eram fazendeiros que desde o Império havia recebido esse título de coronel e tinha uma interferência muito grande na região em que ele estava inserido. Então, o coronelismo é esse sistema em que o coronel, ele interfere até mesmo na questão política local, de forma que ele consegue controlar as pessoas que vivem naquela região, por meio da troca de favores, ele conduz a população para um determinado candidato, né? A gente tem o clientelismo, que é justamente oferecer prêmios, emprego, mesmo do animal, né? Ao dizer que o coronel, ele conduz o eleitor para fazer o que ele estava desejando aí, né? E nesse paraíso das oligarquias, as práticas eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer. Elas foram aperfeiçoadas. Nenhum coronel aceitava perder as eleições. Os eleitores continuavam a ser coagidos, comprados, enganados ou simplesmente excluídos. Dentro também dessa política, nós temos a política do café com leite, que era um acordo entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, de forma que esses dois estados, com o número de votos que eles tinham e o poder econômico, eles conseguiam conduzir a eleição, determinando qual candidato à presidência deveria ter mais força, né? Geralmente a gente teve muitos paulistas e mineiros assumindo o poder, o que não quer dizer que foi um revezamento ano a ano, uma vez que eles também poderiam apoiar candidatos de outra região. A política dos governadores também foi uma forma de fortalecer o poder do governo federal, uma vez que o governo federal ele exercia o controle, né, com os governadores na tomada aí de decisão nas eleições, então um apoiava o outro. Então o governo central ele favorecia os estados e os estados não iam contra as medidas tomadas pelo governo. Não havia aí uma grande interferência do executivo nos estados, justamente por causa dessa política dos governadores. Nos aspectos econômicos, a gente vai ter aí o café como principal produto, né? A industrialização ainda tímida, né? Mas caminhando aí para que o Brasil pudesse alcançar aí a modernidade tão sonhada. Vamos testar nosso conhecimento?
A gente tem aqui a imagem, né, de alguns coronéis desse contexto aí. Aqui o coronel está falando para o eleitor, aperta o 1 e depois o 5, e o eleitor concordando, 5 coronel. E aqui um texto que vai tratar sobre o coronelismo, né, como um período de grande violência, em que os candidatos eram, os eleitores eram incentivados pelo coronel a votar em determinados candidatos, né? E a questão aí, o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social, letra A, igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda, B, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes, C, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional, D, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica, e E, democrática, pois permitia a participação livre de todos. Na resposta à letra C, agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Uma dica para o estudo também, para buscar recapitular aí o que a gente falou, né? É a utilização do mapa conceitual, em que vocês podem colocar aí as questões do Império e também as questões referentes aí à República Oligárquica que foram tratadas até aqui. Que algumas ideias, né, algumas possibilidades, República da Espada, referir-se aos militares no poder, encilhamento, no caso da República Oligárquica, uma referência aí ao coronelismo, a política do café com leite. Fique ligado, na próxima aula estudaremos os aspectos sociais da Primeira República. Até lá!